Já reparou como abrir um frasco de azeitonas parece mais difícil do que antigamente? Ou como levantar os sacos das compras do supermercado exige um esforço que antes não existia? Não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. Aquela perda de força, a sensação de que os nossos músculos já não respondem como antes. É frustrante, não é? Sentir que o nosso próprio corpo nos está a trair, pouco a pouco. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma das coisas que mais contribui para esta fraqueza pode estar no seu pão, todas as manhãs, disfarçada de algo doce e inofensivo? Sim, estou a falar da compota, do doce, da geleia. Deliciosa, sim, mas um ladrão silencioso da sua força. Neste vídeo, vamos descobrir o que deve barrar no pão em vez da compota. Vamos explorar alternativas simples, deliciosas e, o mais importante, poderosas para construir e manter os seus músculos fortes e saudáveis. Fique comigo até o fim, porque a última sugestão pode ser a mais surpreendente e fácil de todas. Vamos começar pelo gesto mais simples da sua manhã. Barrar o pão. Imagine a sua fatia de pão quente. O que é que costuma colocar por cima? Para muitos a resposta é imediata. Uma camada generosa de compota de morango, de abóbora, ou talvez uma geleia de laranja. É um hábito de uma vida inteira, um sabor que nos conforta e nos lembra a infância. Mas vamos olhar para isto de uma forma diferente. Quando barra o pão com compota, o que está realmente a dar ao seu corpo? Açúcar. Açúcar que lhe dá uma energia rápida, é verdade, mas que desaparece num instante, deixando-o com mais fome e, a longo prazo, contribuindo para a inflamação e para a perda de massa muscular. Os nossos músculos, especialmente depois dos 60, precisam de algo completamente diferente. Precisam de tijolos para se reconstruírem, e esses tijolos chamam-se proteína. A compota não tem tijolos, é apenas areia. Então, qual é a primeira troca inteligente que podemos fazer? Vamos pensar em algo cremoso, salgado e incrivelmente versátil. O requeijão ou o queijo fresco para barrar, especialmente as versões magras ou com alto teor de proteína. Pense nisto. Em vez daquele pico de açúcar, está a dar ao seu corpo uma dose robusta de proteína de digestão lenta. Esta proteína é como entregar um carregamento de tijolos de alta qualidade à obra que é o seu corpo. Ela vai direitinha para os seus músculos, ajudando a repará-los e a fortalecê-los ao longo da manhã. Não se trata apenas de evitar o açúcar. Trata-se de adicionar ativamente o nutriente mais importante para a sua força. E não tem de ser aborrecido. Pode misturar um pouco de salsa ou coentros picados, uma pitada de pimenta preta ou até umas rodelas finas de rabanete por cima. Fica uma delícia e a satisfação que sente é muito mais duradoura. Outra alternativa fantástica que tem vindo a ganhar popularidade é a pasta de grão de bico, ou hummus. Talvez já tenha provado num restaurante, mas já pensou nela como a sua nova pasta para o pão? O grão de bico é uma fonte maravilhosa de proteína vegetal e fibra. A fibra ajuda a manter os seus intestinos a funcionar bem e a proteína alimenta os seus músculos. Fazer em casa é surpreendentemente fácil. Basta triturar grão de bico cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, um dente de alho e um pouco de água até atingir a consistência desejada. E a beleza do hummus é que pode personalizá-lo. Junte um pouco de pimento assado, beterraba cozida ou até abacate. Cada colherada que barra no pão é um investimento na sua força e vitalidade. E por último, nesta primeira categoria de trocas, temos as manteigas de frutos secos, como a de amendoim ou a de amêndoa. Mas atenção, estou a falar das versões 100% fruta, sem adição de açúcares, óleos ou sal. Leia o rótulo. O único ingrediente deve ser amendoim ou amêndoa. Estas manteigas são ricas em proteína e gorduras saudáveis, que são essenciais para a saúde do cérebro e do coração. Uma camada fina numa fatia de pão integral dá-lhe energia sustentada e os componentes necessários para a manutenção muscular. Combinada com umas rodelas de banana, por exemplo,
torna-se um pequeno almoço completo e poderoso. A mudança pode parecer pequena, quase insignificante. Trocar compota por requeijão ou hummus. Mas pense no efeito acumulado. Dia após dia, semana após semana. Em vez de começar o dia a esgotar as suas reservas, começa o dia a construir. Em vez de alimentar a fraqueza, está a alimentar a força. É uma das mudanças mais simples e impactantes que pode fazer pela sua saúde muscular. Agora que já transformamos a simples fatia de pão numa ferramenta para construir músculos, vamos olhar para outras oportunidades ao longo do dia. E há um alimento que muitos de nós temos no frigorífico, mas que talvez não estejamos a usar em todo o seu potencial. Falo do humilde ovo. Durante anos, os ovos foram vistos com desconfiança, acusados de aumentar o colesterol. Hoje, a ciência já nos mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não é um problema e os benefícios superam largamente os receios antigos. Cada ovo é uma pequena cápsula de nutrição perfeita. Contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para reparar tecidos, incluindo os músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos que sofre pequenas fissuras todos os dias, apenas com o uso normal. A proteína do ovo é como o cimento perfeito para reparar essas fissuras e manter a parede forte e sólida. Para além da proteína, os ovos são ricos em leucina, um aminoácido que funciona como um interruptor, ligando o processo de construção muscular no nosso corpo. É especialmente importante à medida que envelhecemos, pois o nosso corpo torna-se um pouco mais preguiçoso a ativar este processo. A leucina dá-lhe o empurrão necessário. Como podemos então incluir mais ovos na nossa dieta de forma inteligente? O pequeno almoço é o mais óbvio. Um ovo cozido, mexido ou escalfado é um excelente começo de dia. Mas não se limite à primeira refeição. Um ovo cozido é um lanche fantástico para o meio da tarde. É fácil de transportar. Sacia e evita que recorra a bolachas ou outros petiscos açucarados. Pense também em adicioná-lo às suas refeições principais. Coza 1 ou 2 ovos extra quando estiver a preparar o jantar, e no dia seguinte, pique-os e junte-os à sua salada ao almoço. Enriquece instantaneamente a refeição. Uma sopa de legumes, por mais nutritiva que seja, pode ficar um pouco leve. Experimente escalfar um ovo diretamente na sopa quente nos últimos minutos de cozedura. A gema cremosa mistura-se com o caldo e transforma uma simples sopa numa refeição completa e reconfortante. Outro grupo de alimentos que merece um lugar de destaque no nosso prato são as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, favas. São a base da nossa dieta mediterrânica e por uma boa razão. São econômicas, versáteis e uma mina de ouro nutricional. São ricas em proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. Se está a tentar reduzir o consumo de carne ou simplesmente quer variar as suas fontes de proteína, as leguminosas são as suas melhores amigas. Uma boa feijoada, um rancho bem apurado, uma sopa de lentilhas, são pratos que nos aquecem a alma e, ao mesmo tempo, fornecem aos nossos músculos o que eles precisam. A fibra presente nas leguminosas tem um papel duplo. Ajuda na saúde digestiva, o que é crucial para uma boa absorção de nutrientes, e promove uma sensação de saciedade, ajudando a controlar o peso. E um peso saudável significa menos pressão sobre as nossas articulações e mais facilidade de movimento. Uma dica simples é ter sempre leguminosas cozidas à mão. Pode cozer uma grande quantidade durante o fim de semana e guardar no frigorífico ou congelar em porções. Assim, durante a semana, é muito fácil adicioná-las a saladas, sopas ou fazer um caril rápido. Ou até mesmo transformá-las numa pasta, como o hummus de que falamos, mas experimentando com feijão branco ou feijão frade. A versatilidade é infinita. Vamos agora para a despensa, para um tesouro que muitas vezes subestimamos: as conservas de peixe. Sim, estou a falar daquela lata de sardinha ou de atum que está guardada para uma emergência. É a altura de a ver como um superalimento do dia a dia. Em Portugal, temos uma ligação profunda com o peixe,
E as conservas são uma forma brilhante de o ter sempre disponível. Uma lata de sardinhas em azeite não é apenas uma solução rápida para uma refeição, é uma potência nutricional. As sardinhas estão carregadas de proteína de alta qualidade e são uma das melhores fontes de ácidos gordos ômega 3. Estes ômega 3 são anti-inflamatórios naturais. À medida que envelhecemos, a inflamação crônica de baixo grau pode acelerar a perda muscular. Combater essa inflamação com alimentos como a sardinha é como acalmar um fogo lento dentro do corpo, permitindo que os músculos se reparem e fortaleçam de forma mais eficaz. Além disso, as sardinhas, especialmente as que comemos com espinha, são uma fonte incrível de cálcio e vitamina D, a dupla essencial para a saúde dos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. É um sistema integrado. Como usar mais as conservas? É muito simples. Esmague uma lata de sardinhas com um garfo, junte um pouco de cebola picada, salsa e um fio de azeite e barre numa fatia de pão de mistura. É um almoço ou um lanche rápido e incrivelmente nutritivo. O atum em lata, de preferência ao natural, é outra excelente opção. Junte-o a uma salada, a uma massa com legumes ou misture com feijão frade e cebola para fazer uma salada fria deliciosa. Estas refeições demoram minutos a preparar e o retorno para a sua saúde muscular é imenso. Por fim, vamos ao iogurte. Mas não a qualquer iogurte. As prateleiras dos supermercados estão cheias de iogurtes que são mais sobremesas do que alimentos saudáveis, cheios de açúcar, corantes e aromas artificiais. O que procuramos é o iogurte natural, o iogurte grego ou o skyr. A diferença? O processo de fabrico destes iogurtes remove mais soro de leite, resultando num produto muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com uma concentração de proteína 2 a 3 vezes superior à do iogurte normal. Um pequeno pote de iogurte grego natural pode conter entre 15 a 20 gramas de proteína. É uma forma incrivelmente fácil e saborosa de atingir as suas necessidades diárias. Pode comê-lo simples, mas também pode transformá-lo numa refeição ainda mais poderosa. Junte um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar mais proteína, gorduras saudáveis e textura. Adicione uma colher de sementes de linhaça ou chia para um extra de fibra e ômega 3. Se sentir falta de um sabor mais doce, em vez de açúcar ou mel, junte alguns frutos vermelhos frescos ou congelados, que são ricos em antioxidantes. Este iogurte artilhado pode ser um pequeno almoço, um lanche ou até uma sobremesa leve depois do jantar. É muito mais do que um simples lanche. É uma ferramenta de construção muscular disfarçada de um prazer cremoso. Ao olharmos para trás, para tudo o que conversamos, percebemos que fortalecer os nossos músculos depois dos 60 não requer dietas complicadas, pós-caros ou idas ao ginásio que nos deixam exaustos. A verdadeira força começa na cozinha, com escolhas pequenas e conscientes, feitas dia após dia. Começa por olhar para aquela fatia de pão matinal e decidir alimentá-la com requeijão ou hummus em vez de açúcar vazio. Continua ao reconhecer o poder de um simples ovo, não apenas ao pequeno almoço, mas como um reforço em qualquer refeição. Manifesta-se na sabedoria de voltar às nossas raízes, enchendo o prato com as leguminosas que os nossos avós já comiam, sabendo que elas nos dão força e sustento. E está na simplicidade de abrir uma lata de sardinhas, transformando uma refeição rápida num ato de cuidado para com os nossos músculos e ossos. E, claro, na escolha de um iogurte que realmente nutre, em vez de um que apenas satisfaz um desejo por doces. Nenhuma destas mudanças, por si só, é uma revolução. Mas juntas, elas criam uma sinfonia de força no seu corpo. É o efeito acumulado. É o respeito que demonstra pelo seu corpo a cada refeição. Lembre-se, o objetivo não é voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. O objetivo é ter a força de que precisa para viver a vida que quer viver hoje. A força para brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. A força para carregar as suas próprias compras e manter a sua independência.
A força para desfrutar de um passeio mais longo, para cuidar do seu jardim, para viajar e explorar. Esta é a verdadeira medida da força. E está ao seu alcance. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana troque a compota por queijo fresco e veja como se sente. Na próxima semana, talvez experimente adicionar um ovo cozido à sua salada. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes distâncias. Você tem a sabedoria e a experiência de uma vida inteira. Use-a para cuidar de si da melhor forma possível. O seu corpo é o seu companheiro mais fiel nesta jornada, e ele merece os melhores materiais para se manter forte. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante? Tem alguma receita ou truque para adicionar mais proteína à sua alimentação? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas para vivermos esta fase da vida com mais saúde, energia e alegria. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.